dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e especialmente agradecemos os presentes nessa plateia e os que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Em especial, agradeço a presença da amiga da Júlia, Catarina Bevian Pecker, do Colégio do Barrão do Rio Branco, e os pais da Júlia. Também a Morgana do Machado de Assis, da amiga da Júlia Ohana. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido a vereadora mirim, Adriele de Mello, para fazer o momento bíblico. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige,
pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Convido a vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais e interesses da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades, facilidades e fins de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 9ª sessão ordinária. A primeira secretária. Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2019, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 9ª sessão ordinária do ano, sob a presidência da vereadora mirim Camila Coelho. Em seguida, a presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. Após, o vereador mirim Victor Araújo Ferreira fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo secretário fez a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, ocorrida no primeiro dia de julho de 2019, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 66 a 80, os quais foram aprovados por unanimidade, com exceção do requerimento de número 78, que foi retirado a pedido do autor. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2019, às 9 horas, no plenário José Henrique Flores, da Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovada. Agradecemos a presença da ex-vereadora mirim, Rainara Saturno de Moraes. Seja sempre bem-vinda a esta casa. Justificaram ausência nessa sessão ordinária Ana Carolina Soares Ribeiro, Camila Coelho e José Alexandre Martins da Costa. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Iankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, que preside os trabalhos, inicialmente os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos um bom dia. Em meu discurso de hoje, irei falar sobre a perda do hábito de leitura entre os jovens do Brasil. É notório que hoje o jovem brasileiro passa a maior parte do seu tempo no seu smartphone, seja para as redes sociais, para o seu lazer ou para o estudo. Parece que os jovens perderam o hábito da leitura. Raramente encontramos um jovem lendo um livro por lazer. Geralmente a motivação para que leia algum livro é puramente escolar. Para nós jovens, é bem mais simples para realizarmos uma pesquisa, acessarmos a web, ao invés de pesquisarmos em enciclopédias e livros. De fato, a internet revolucionou a maneira de como realizamos nossas pesquisas e nossos estudos. Porém, ela nos ajudou a nos desprendermos dos livros de uma forma também revolucionária. Pois muitos jovens utilizavam o livro como instrumento de pesquisa,
e agora não precisam mais, já que conseguem realizar todas as suas pesquisas na internet. Mas do mesmo jeito, para quem não se consegue desprender do mundo virtual, existem os e-books, que são cópias digitais dos livros, poluem menos o meio ambiente, visto a não impressão do material, e também possuem geralmente um menor custo para a população. Os jovens brasileiros estão lendo menos. Essa é a constatação da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, feita entre junho e julho de 2011 e divulgada nessa semana. Mais de 5.000 pessoas de todas as idades foram entrevistadas em 315 municípios brasileiros. A queda foi apontada no índice da leitura de todas as faixas etárias de crianças e adolescentes. Entre os jovens de 14 aos 17 anos, a taxa de leitores de livros em geral foi de 71%, enquanto em 2007, ano da última pesquisa, este número era de 82%. Dos 18 aos 24 anos, o índice, que era de 61%, diminuiu para 53%. Como dito, a pesquisa em questão é de 2011, quando ainda não possuíamos smartphones tão modernos e capazes de realizarem as diversas atividades que realizam atualmente. Após a apresentação de todos esses dados, podemos constatar que o jovem brasileiro vem perdendo interesse na leitura, devido ao avanço da tecnologia e das redes sociais. Porém, também percebemos que o jovem pode usar essa tecnologia ao seu favor. Termino meu discurso propondo a todos que desenvolvam um hábito de leitura saudável, pois isso irá ajudar na sua escola, seu trabalho e até mesmo no dia a dia. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Victor Aron de Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Lucas Tales Luiz, em seu nome os vereadores que compõem a mesa diretora, meus colegas mirins, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistam pela TVL, um bom dia. Já se faz 7 meses que eu estou aqui com meus colegas nessa Câmara Mirim, desse ano de muito aprendizado. Mas eu estava pensando como o tempo passa rápido. Parece que foi mês passado que eu fiz o meu primeiro discurso, que eu me lembro, eu gaguejei muito, senti muita insegurança e muito medo. Também parece que foi mês passado que eu cheguei na Câmara de Vereadores e a Francine pediu para eu entrar na chapa dela. Eu nem sabia o número da chapa. Também parece que foi mês passado que eu tive no curso de oratória. E se não fosse por esse curso, eu acho que a gente não teria nenhuma ideia de falar numa tribuna. Então, o meu requisito para esse discurso é... Muitas das vezes nós somos ingratos. Para quem não sabe, a palavra ingrato significa aquele que não aprecia devidamente os favores e os benefícios dos outros. Então, hoje, esse discurso é para a Câmara Mirim, em geral, todos. Obrigado por ter nos ajudado a evoluir, a ser mais responsável. Obrigado por ter nos ajudado na forma de leitura. Obrigado. Eu sei que cada dia que nós chegamos aqui, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Que nós só somos adolescentes, nós somos irritantes. Então, muito obrigado por todos. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenberger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim Lucas, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, convidados presentes, a quem nos acompanha pelos meios de comunicação e pelos meus colegas vereadores mirins. A todos, um bom dia. No discurso de hoje, venho falar sobre os desastres naturais que acontecem na nossa cidade. Esses desastres podem acontecer em qualquer época do ano. No verão, pancadas de chuvas podem causar alagamentos e no inverno, chuvas de longo prazo que podem provocar deslizamentos. Boa parte desses desastres naturais não ocorrem só por causa da natureza. Muitas vezes as pessoas não se conscientizam, ou por falta de condições para se abrigarem ou adquirirem um local de moradia própria. Essas pessoas acabam construindo em áreas de risco. Nossa cidade é um ponto onde ocorrem muitos alagamentos e desmoronamentos, entre outros, deixando muitos desabrigados.
Hoje contamos com a ajuda da Prefeitura em alguns casos, mas em caso de prevenção, temos ajuda? Por que temos que esperar o pior acontecer para assim tomar devidas providências, se podemos nos precaver agora? Em casos assim, existem verbas estaduais e federais para o município, sendo que nem sempre são bem aplicadas essas verbas. E os moradores? Quem ajuda? Ficam padecendo por muito tempo. Um exemplo que pode ser citado é o de Joinville, que em janeiro aconteceu algo parecido, porém só no mês de julho saiu alguma coisa para eles. Porém, no dia 19/7, acaba o pedido para que eles possam retirar até R$6.000 do fundo de garantia, sendo que, na verdade, esse dinheiro é deles. Eles devem tirar esse dinheiro para conseguir arcar com as despesas. É o contrário de muitos municípios que ganham ajuda do Estado e federal. Não consigo entender o porquê os atingidos não conseguem uma ajuda socioeconômica. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberhaldo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente mirim, Lucas Teis, os demais integrantes da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, público aqui presente, quem nos acompanha pela TVL, pela internet, e todos que estão nos assistindo aqui. Primeiramente, um bom dia. Eu vou falar sobre Libras. Bem, a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Você com certeza conhece alguém que fala ou já assistiu a primeira-dama Michele Bolsonaro discursando em Libras na cerimônia do atual presidente Jair Bolsonaro. A Libras é uma forma de linguagem natural criada para promover a inclusão de deficientes auditivos e mudos. Em 2012, foi reconhecida pela Lei 10.436 como uma língua oficial do país, sendo regulada pelo Decreto número 5.626, de 2005. O que diferencia a língua das demais é que, em vez do som, ela é utilizada gestos no meio de comunicação e expressão facial, marcado por movimentos específicos realizados com a mão e a combinação corporal e facial. Você saberia se comunicar com um deficiente auditivo ou mudo? Pois bem, muitos respondem que não saberiam, pois nunca aprenderam ou ouviram mesmo até falar sobre essa língua, que é um pouco diferenciada da nossa. Infelizmente, o ensino da língua de sinais é bastante precário no Brasil. Muitos deficientes auditivos aprendem a linguagem em centros voltados exclusivamente para pessoas deficientes, e não em escolas. Qual a importância de aprender Libras? Hoje, aprender Libras é fundamental para o desenvolvimento nos aspectos sociais e emocionais. Não apenas deficientes auditivos, mas também todos que fazem parte do seu convívio. E pode ser também um grande diferencial no currículo, pois são poucas as pessoas que sabem se comunicar em Libras. Como acabar com o audismo? O audismo pode ser compreendido como uma forma de preconceito com as pessoas que têm deficiência auditiva ou muda. E isso acontece quando há descaso ou falta de interesse das pessoas em se adaptar na comunicação para que atinja as pessoas com deficiência auditiva. Não valorizar a Libra e sua relevância é uma forma de endossar a cultura negativa do audismo. Por isso, aprender a língua de sinais e fornecer os outros mecanismos de inclusão é importante para erradicar o preconceito. Fonte Educa Mais Brasil. Em minha escola, há 2 alunas deficientes auditivas. A primeira aluna foi a Laiane, que entrou em 2018, o que causou um grande debate em minha escola e dentro das perspectivas de ensino. A segunda foi a Larissa, que está no 1º ano e entrou em 2019. Fico imaginando como deve ser a comunicação dela com os colegas. Quando eu tive o contato com a Larissa, eu me senti mal por não saber me comunicar com ela, porque é uma criança, querendo ou não, ela vai querer brincar com você e você não
pode falar, ela não vai te entender. E a única coisa que eu aprendi foi o bom dia e coisas básicas que eu aprendi com a minha mãe, não foi nem na escola. Mas do mesmo jeito eu me dispus a brincar com ela e me virei do jeito que eu conseguia para entender ela. Quando ela queria ir no parquinho, ela me mostrou apontando com a mão, mexendo a cabeça assim ou não, tipo quando eu apontava. Então acho importante a gente aprender e sempre tentar incluir essas pessoas no nosso meio de convivência, por mais que seja difícil, tipo, não é sempre, não é em todas as escolas que tem alguém assim e nem em todos os lugares, mas é importante a gente saber. Então, peço que as pessoas, mesmo que não conheçam ou convivam com deficientes mudos ou auditivos, procure e estude ao menos palavras como bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado, que é o básico para a gente aprender e saber se comunicar com eles. Então, eu peço que todos sempre procurem, porque é uma língua maravilhosa, muito bonita e que eu acho importante e vai ajudar no currículo em vários lugares. E eu vou terminar com uma frase. Nada é mais deficiente do que o preconceito e nada é mais eficiente do que o amor. Autor desconhecido. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Passo a palavra à vice-presidente vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra... Não, calma, eu falei errado. Com a palavra ao vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando a excelentíssima vice-presidente da Câmara Mirim, Yasmin Souza da Silva. Seu nome, os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e o que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Senhoras e senhores, a juventude brasileira está insatisfeita e inconformada com a atual situação política que nosso país atravessa. De modo geral, situações como morte nos hospitais por falta de atendimento médico, alto índice de acidentes em virtude da falta de cuidado e investimento com nossas vias de trânsito e rodovias, alto preço de inflação e a falta de serviços públicos de qualidade, o desemprego, a insegurança pública são os principais motivos do envolvimento e participação dos jovens em movimentos sociais e políticos, que já podem ser consideradas as maiores manifestações públicas da história do Brasil, desde a manifestação dos Carpintadas, que leva à renúncia do então presidente Fernando Collor. Grande maioria do nosso eleitorado é constituído por jovens entre 16 e 33 anos, que estão aptos a votar. Portanto, esses jovens têm o poder em suas mãos, ou seja, o voto. Isso força políticos a descer de seus escritórios e propor um diálogo para conseguir seu voto. E aí, o que podemos fazer? Podemos confiar nessas pessoas e votar ou participar de pleitos eleitorais? Pesquisas indicam que parte expressiva dos jovens do Brasil, ou seja, quase 60%, acredita que o país estaria melhor se não houvesse política. Um dado muito triste para a democracia, pois para os jovens os partidos políticos e os governantes não falam sua linguagem, ou seja, não os representam. Pois digo a vocês, não basta reclamar e cruzar os braços, deixando que poucos decidem o futuro de milhões. É o nosso papel trabalhar e ser inserido na política. De modo geral, que nos transformemos em protagonistas da política, ou seja, faça parte dela. Sem a nossa participação, nada dessas coisas mudarão e não faremos parte dessa mudança histórica. Vamos incentivar os jovens a participar ativamente do processo eleitoral, da mesma forma que eu e os meus colegas da Câmara Mirim acreditamos e estamos fazendo parte dessa mudança e participando ativamente das transformações. E é claro que, na medida do nosso alcance, portanto, despertaremos os jovens brasileiros a buscarem mais representatividade. Sobretudo, se enxerguem como parte da mudança, para assim definir a forma da política a qual será melhor para a nossa sociedade. Sem vocês, os jovens do amanhã da nossa política será catastrófico e devastador, pois a política rege em tudo em nossas vidas. Portanto, a mudança depende de nós. Força aos jovens. Agradeço o apoio dos nobres colegas vereadores mirins. Obrigado, que o arquiteto do universo os abençoe. Devolvo a palavra
ao presidente Lucas Tais Luiz para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin de Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Lucas Tais Luiz, presidente da Câmara Mirim, em seu nome, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL. A pedofilia é um problema muito maior do que imaginamos. Os casos de pedofilia denunciados não devem representar mais do que 10% dos abusos sofridos. Por que estou trazendo esse assunto para reflexão? Pela gravidade do fato em si e pelas graves repercussões causadas na mente dos abusados e nas relações familiares. Esse trauma desenvolve um adoecimento mental. As meninas são as maiores vítimas. A criança, além de sofrer pelo abuso, sofre também em decorrência do temor de revelar esse e não revelar a ninguém. Outra dificuldade presente decorre do temor que não consegue contar o trauma ocorrido. E ocorre o risco da mãe não acreditar que o pai ou algum outro adulto próximo estaria abusando-a. O pior é quando a criança escuta dos pais que ela também foi responsável pelo abuso, pois sua maneira de ser, falar ou vestir-se provocou o abusador. Esse tema tem sido alvo de muitas divulgações e discussões, mas os pedófilos estão presentes no nosso dia a dia e não conseguimos perceber sua presença, já que na maioria das ocorrências as pessoas são muito próximas. Os pais costumam falar precocemente aos filhos sobre os cuidados relacionados com o risco que tem ao viver, como fogo, animais, eletricidade, trânsito e com tipos de coisas que não devem comer, ingerir, tocar, etc. Por outro lado, na maioria das vezes, não fazem alerta sobre cuidados de sua privacidade e intimidade corporal. Por isso, desejo mostrar nesse discurso a necessidade de educarmos as crianças para que possam ter alguma proteção contra os pedófilos. Porque não nos lembramos de falar nos riscos de pessoas tocarem em seus corpos? Porque somos cheios de preconceitos e tabus em relação à sexualidade que deixamos as crianças sem nenhuma proteção contra a pedofilia. Estes ensinamentos podem iniciar-se em torno dos 2 anos de idade. Significa falarmos abertamente para as crianças sobre os aspectos sacro e intocável dos seus corpos. Sim, dizer claramente às crianças que não devem deixar nenhuma pessoa tocar em seu corpo, acariciar ou tirar sua roupa. Na mesma linha, ensiná-las a não tocar no seu corpo, a não tocar no corpo de pessoas mais velhas ou ficar nu com elas. A nossa cultura coloca a criança no papel de uma pequena deficiência mental, ou seja, a tratarmos ela como não pudesse entender as coisas da vida. Acredito que essa é uma abordagem que fará a diferença, pois a criança estará mais aparelhada para detectar abordagens nessa natureza. Além do mais, ela sabe que poderá contar o seu pai ou a sua mãe algum abuso, sabendo que esse assunto não trará mal-estar à sua família, porque já foi falado pelos familiares. É importante frisar que o pedófilo sofre de uma doença mental grave e que geralmente ele não reconhece a presença dessa desordem mental, logo não acha que precise de tratamento. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento primeiramente o excelentíssimo vice-presidente mirim Lucas Tais Luiz, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. O tema a ser abordado por mim hoje é a burocratização na adoção das praças blumenauenses por empresas privadas.
O interesse em falar sobre o assunto foi através de uma conversa com um proprietário de empresa no meu bairro, que vem tentando, junto à prefeitura, a possibilidade de adotar a praça situada no bairro Girassol. Devido à falta de manutenção, o espaço fica abandonado e à deriva de maus frequentadores. Em visitação ao local, percebi a real necessidade de reformar a pista de skate e o campinho de futebol para que o espaço possa ser utilizado com segurança e diversão. Importante mencionar, ainda que grafiteiros podem expressar sua arte e embelezar os muros ao invés das pichações que lá se encontram. A princípio, o processo de manutenção voluntária parece ser fácil. Contudo, não é o que o empresário mencionou na conversa que tivemos. Ele tem enfrentado dificuldades na autorização do poder público devido a uma série de critérios burocráticos. O fator que mais complica é a resistência ao abaixo-assinado que os moradores estão apresentando, pelo que consta há irregularidades de área construída, o que reforça a resistência. Os fatores processuais burocráticos, em demasia, acabam por desmotivar as empresas ao invés de motivá-las. Se os órgãos de secretaria responsáveis facilitarem a adoção sem maiores complicações, todos saem ganhando e temas como sustentabilidade e meio ambiente estarão em harmonia. Concedo a parte. Com a palavra em a parte, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, vereador mirim Gabriel, esse tema da adoção das praças é um tema que eu já queria ter falado em um discurso meu, porque na minha rua, no meu bairro ali, tem uma praça que ela é adotada, só que, infelizmente, a empresa ali que adotou, ela não está cuidando da melhor maneira possível, tanto que possuía uma lixeira nessa praça e hoje não possui mais. E não foi por causa da adoção, por causa que a adoção já tinha acontecido e hoje não possui essa lixeira, tanto que eu já mandei até um requerimento sobre isso. E eu acho que é muito interessante a adoção das praças, só que eu acho que, de alguma maneira, ela também deve ser fiscalizada, porque não adianta, por exemplo, empresas quererem adotar uma praça, sendo que elas vão ali fazer... ali foi feita uma reforma, botaram umas britas e tal, ficou bem legal. Só que eu não sei se está sendo fiscalizado como deveria ser. Então, eu achei muito interessante você trazer esse tema hoje. Então, meus parabéns. Agradeço a parte e faço das suas palavras as minhas. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente mirim, Lucas Teis Luiz, que hoje preside os trabalhos da Câmara aqui, e também, em seu nome, os demais vereadores mirins aqui dessa casa, público aqui presente, em especial a ex-vereadora mirim da legislatura de 2018, Rainara, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Na quarta-feira do dia 17 de julho, eu visitei o Arquivo Histórico e a Biblioteca, junto com o senhor vereador Silvio Zimmermann e o seu assessor, na qual eu não me recordo o nome. Bom, primeiro fomos visitar a biblioteca, que fica embaixo do Arquivo Histórico, e fomos muito bem recebidos lá. Lá tem muitos livros, milhares de livros, jornais, e entre outras coisas que tratam da história de Blumenau, da cultura alemã e tudo, né? Inclusive, até peguei em um jornal muito interessante que falava de um estado alemão lá, que tinha imagens belíssimas. E, enfim, fomos conhecer um pouco lá, né? Eu nunca tinha ido na biblioteca, e depois subimos a escada para, então, conhecer o Arquivo Histórico, onde fomos muito bem recebidos também pela diretora e professora Sueli Petri, que inicialmente conversamos um pouco, né, cumprimentamos tudo, falamos um pouco do projeto de lei de minha autoria, que institui no calendário oficial de eventos a Semana Municipal da História de Blumenau. E, então, ela estava falando da sua visita à Alemanha, tudo muito interessante, né, conhecer um pouco a história, tudo. E, então, depois disso, fomos conhecer um pouco mais o Arquivo Histórico, tudo. E uma coisa interessante é que, se eu não me engano, pelo que ela disse, tinha mais de 70 mil imagens, ou 700 mil. É um número bem grande. E é muito interessante lá, porque lá está toda a história de Blumenau. É um lugar muito valioso. E
Inclusive, tem até arquivos sobre a política, a história, tudo, partidos nazistas de antigamente, tudo. Então, muito interessante. Eu também quero parabenizar a senhora Sueli Petri, que faz um grande trabalho lá. E também agradecer pelo convite do senhor vereador Silvio Zimmermann, que eu nunca tinha ido no arquivo histórico, na biblioteca. Foi muito interessante ir lá, conhecer um pouco e tudo mais. E eu também faço um convite aos meus colegas vereadores mirins a visitarem algum dia lá, fazer alguma pesquisa, se tiver alguma coisa. Mas, porque, assim, eu tenho certeza, se vocês forem ir lá, com certeza vão aprender um pouco mais da história do Blumenau. E lá é muito bom mesmo, muito legal. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Intur, da Escola Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Lucas Tais Luiz, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e também quem nos acompanha pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia a todos. Julho Laranja. Julho é o mês de prevenção e orientação em situações de risco. A escolha pelo mês de julho acontece pois, no dia 9 de julho, é comemorado o Dia Municipal da Defesa Civil. No ano de 2016, aconteceu a primeira edição do evento, que foi criado em outubro de 2015 por meio da Lei Municipal e vem substituir a Semana da Defesa Civil. O evento conta com palestras, treinamentos e simulados, que serão realizados durante todo o mês, nos mais diversos pontos da cidade, especialmente em escolas. Nesse discurso, falarei um pouco sobre a Defesa Civil de Blumenau, prevenção e orientações em situações de risco. Defesa Civil é um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. A Defesa Civil de Blumenau foi criada através da Lei Municipal nº 3.567, de 5 de maio de 1989. A Defesa Civil é um órgão responsável pela gestão de risco de desastres que ocorre no município e atua através de ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação. Informações retiradas do site da Prefeitura Municipal de Blumenau. Ao longo de sua história, Blumenau já sofreu com várias enchentes e outros desastres naturais. Um exemplo é a enchente de 2008, que registrou cerca de 3.000 deslizamentos de terra. Segundo o site G1, choveu muito em 3 meses. Só no fim de semana dos dias 22 e 23 de novembro de 2008, foi 4 vezes mais que o esperado para novembro inteiro. O rio Itajaí-Açu subiu e os morros desceram, como se estivessem derretendo. Para que um desastre igual ao de 2008 não aconteça novamente, foram tomadas várias medidas, como um mapa geológico, estudo de movimentação e ocupação do solo e tratamento de monitoramento de chuvas. Também foram feitos vários investimentos na cidade de Blumenau para prevenir novos desastres. O que podemos fazer para prevenir desastres? Não conseguimos evitar todos os desastres naturais. No entanto, podemos diminuir os impactos gerados pelos desastres naturais, com planejamento adequado e sistemas de notificação. Segundo o site Cultura Mix, apenas através da gestão da terra e dos recursos hídricos podem existir menos custos com relação aos danos materiais e perdas de vidas humanas. Planejamento requer a cooperação de rede de autoridades estaduais e municipais, que trabalham com agências federais. Uma forma de evitar perdas humanas é monitorar o clima. Avisos de tempestades permitem a prevenção adequada, mesmo a evacuação. Quais são as orientações em caso de desastres naturais? Segundo a Defesa Civil, em caso de chuvas intensas e tempestades, devemos desligar aparelhos eletrônicos, manter as bocas de lobo desobstruídas, manter telhados, calhas e valas de drenagem limpos em sua residência. Acondicione seu lixo em cestos elevados para evitar que o material seja carregado pela chuva e cause entupimento de tubulações. Acompanhe com regularidade a previsão do tempo. Tenha um telefone de contato de um vizinho ou parente para caso de emergência. Mantenha em lugar acessível de sua casa um cartão com telefones úteis para emergências. Durante esse mês de julho, a Defesa Civil de Blumenau... Concedo a parte.
Eu gostaria de parabenizar, pois eu vejo muito pela cidade, não só em bairros, mas também no centro de Blumenau, lixo no chão. As pessoas não veem que tem uma lixeira. Normalmente tem também aqueles que são maiores, acho que é um container grande que tem o reciclável e o orgânico, e as pessoas não jogam no lugar. Eu vejo muitos moradores que na rua da minha avó, por exemplo, eu sei que tem, e eu vejo muitas pessoas jogando a sacola no chão e deixando pendurado em algum lugar, o que acaba obstruindo as bocas de lobo e depois causam problemas. As pessoas acham, não, é culpa da prefeitura que não faz a limpeza, é culpa sempre dos outros. Então, queria parabenizar pelas instruções e pelo discurso. Obrigado. Continuando. Durante esse mês de julho, a Defesa Civil de Blumenau proporcionou diversas atividades para ajudar a população em caso de algum período de risco. Entre as atividades estavam palestras, campanha Doe Sangue com a Defesa Civil, planos de evacuação, entre outras atividades. Uma das atividades mais importantes desse Julho Laranja foram os planos de evacuação, que aconteceram nas escolas da rede municipal de ensino. O Julho Laranja é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Defesa do Cidadão, com apoio da Defesa Civil de Santa Catarina, 23º Batalhão de Infantaria, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros Militar, CETERB, Sindicato de Seguradoras e o Núcleo de Defesa Civil. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, eu quero cumprimentar o presidente mirim, Lucas Tais Luiz, o restante da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirim e as pessoas que estão na plateia, em especial meus pais, Catarina e Morgans, e a ex-vereadora mirim Rainara. Todos nós que fazemos parte da Câmara Mirim, a gente tem algo em comum, e é o fato de que todos nós somos estudantes e frequentamos uma escola de Blumenau. Assim, eu sei que cada um de nós tem as suas próprias ideias sobre o que pode ser melhorado e o que não precisa ser melhorado. Porém, eu quero trazer especificamente as coisas que eu acredito. Primeiramente, as aulas deveriam começar mais tarde. Diversos estudos comprovam isso, mas um específico da Universidade de Washington chamou a minha atenção. 18 escolas do ensino médio de Seattle, nos Estados Unidos, passaram a dar início às aulas às 8h50 da manhã, ao invés de 7h45. A mudança teve menos de 1 hora, e mesmo sendo aplicada durante apenas um semestre, as médias dos alunos subiram 4,5% e também caiu o número de falta dos alunos. As horas de sono desses adolescentes também aumentaram de 6h50 para 7h24, aproximadamente. Segundo essa mesma pesquisa, os padrões de sono dos adolescentes é diferente dos adultos e de crianças, e o horário que eles caem no sono é biologicamente programado. Então, dá para interpretar dizendo que mesmo que, por exemplo, esses adolescentes forem para a cama em um horário mais cedo, provavelmente o cérebro deles não vai ter o mesmo descanso porque eles têm uma programação diferente. Então, eu pensei em talvez instalar esse sistema no nosso país, e eu sei que é um passo um pouco grande, porém, poderia acontecer em um futuro, visto que as aulas do período matutino nas nossas escolas geralmente começam até antes das 7h45, que é o horário inicial daquele estudo. E nós poderíamos, talvez, juntar as turmas dos períodos matutinos e vespertinos e levar as aulas até, talvez, metade da tarde. O almoço na escola também iria ajudar as pessoas que não têm tantas condições de ter uma boa alimentação em casa. E apesar de que esse almoço também iria ser mais caro para as escolas, tanto federais e estaduais, alguns pontos poderiam ser priorizados, por exemplo, levar alimentos típicos daquela região, o que iria ajudar em 3 pontos essa parte. Por ser da própria região, o transporte dos alimentos não vai sair tão caro, a qualidade dos alimentos seria maior por ser algo local, então já está acostumado com o clima e com o solo daquela própria região, e ajudaria a movimentar a economia local. Porém, para isso acontecer, as escolas que já existem precisariam ser revitalizadas para suportar os 2 turnos de uma vez só, e até serem construídos outros prédios, o que, a longo prazo, iria beneficiar o país, já que se a educação melhora, o país inteiro cresce. E eu acredito que o jeito que os estudantes são avaliados também pode mudar. Na maioria dos casos, são feitas provas que têm a sua maior parte de múltipla escolha, e o que acaba acontecendo é que os alunos decoram os conteúdos necessários para resolver as questões, e logo após a prova, grande parte desse conteúdo acaba se perdendo, sendo esquecido.
Então, mas também não devemos totalmente descartar esses métodos, mas também juntar eles com outros jeitos de notar o desenvolvimento dos estudantes, como autoavaliações. Porém, essa parte da autoavaliação depende muito do jeito que o próprio estudante se comporta. Então, teria que ser trabalhado também os valores de cada um e essa parte da educação mais pessoal de cada um. Porém, também deveriam ser mais cobradas as tarefas de sala de aula, que é uma grande parte do desenvolvimento, e também questões descritivas. Também todas as matérias que devem ser cobradas e incentivadas igualmente. Matemática e português são extremamente importantes, eu sei disso. Porém, artes e filosofia também são partes extremamente importantes da grade curricular de cada estudante. Cada matéria, do jeito que eles ensinam a gente, elas se complementam e deixam tudo de um jeito muito mais amplo. E assim, o ensino ganha uma qualidade. E como cada pessoa também tem uma área diferente, todas elas têm uma área diferente que tem uma aptidão maior, cada uma delas também deve ser mais motivada. E algo que não vem da escola, porém eu acho muito importante mencionar aqui, é o jeito que muitos dos alunos se comportam em sala de aula. Todos aqui que estão ou já estiveram em uma sala sabem que sempre vai ter alguém conversando, falando alto demais e atrapalhando os outros. Porém, ultimamente, eu sinto que mais pessoas estão fazendo isso e acaba baixando o desenvolvimento da turma toda. Logo, o problema com a educação do Brasil também é fortemente influenciado pelo próprio estudante. E não poderia ser ignorado como a sociedade trata o professor. É necessário dar mais créditos a essa pessoa que se dedica a ensinar crianças e adolescentes e pessoas de todas as idades, para falar a verdade. Precisamos mostrar mais respeito e mais gratidão a todos eles. E para finalizar, eu quero dizer que o nosso país não está na melhor situação, mas também afirmo que a educação é a base de qualquer sociedade. Assim, se isso for organizado e revitalizado, as coisas podem melhorar mais rápido e chegar no ponto que todos desejamos. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar o vice-presidente Lucas Tais Luiz, que preside os trabalhos nesta Casa Legislativa no dia de hoje. Em seu nome, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, quem nos acompanha pela TVL e pela internet, um bom dia a todos. Hoje irei falar sobre autismo. Você sabe o que ele é? De acordo com o website da AME, Associação dos Amigos dos Autistas, o distúrbio ou transtornos do espectro autista, TEA, é um distúrbio do desenvolvimento que normalmente surge nos primeiros 3 anos de vida da criança, sendo de 3 a 4 vezes mais comuns em meninos do que em meninas. É bom deixar claro que os portadores de autismo não têm uma dificuldade de desenvolvimento físico, mas demonstram dificuldade em desenvolver uma relação afetiva e por muitas vezes se isolam. O autismo não possui causas totalmente conhecidas, porém há evidências de que haja predisposição genética e outros ainda dizem que o transtorno surge durante a gravidez. No dia 18/7, o atual presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, sancionou a Lei nº 13.861, que faz com que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coloque no censo de 2020 perguntas sobre o autismo. Acho de extrema relevância a inserção desta lei, pois desta forma poderá, de alguma forma, incluir o autista na sociedade, criando políticas públicas para o bem desses cidadãos. Gostaria de mencionar o trabalho da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas de Blumenau, que trabalha com o objetivo de, conforme o website deles, oferecer tratamento especializado, multidisciplinar e de qualidade, apoio na inclusão escolar e social, visando uma vida digna e produtiva aos autistas e suas famílias. Acho muito importante esse tipo de trabalho, para desta forma poder inserir o autista na sociedade. Penso que estamos no caminho certo, e espero que cada vez mais possamos incluir criar políticas públicas para inserir esses cidadãos em nossa sociedade. Muito obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Hanna Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente mirim, Lucas Tais Luiz, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial as minhas amigas Catarina e Morgan e a minha mãe. Há um tempo atrás, lançou o filme e o livro A 5 Passos de Você. Confesso que não tive a oportunidade de ver o filme, mas eu li o livro. A história é linda. Se passa sobre 2 jovens que sofrem com uma doença rara, fibrose cística. E por conta dessa doença, eles não podem chegar a 2 metros de distância de cada um. Por ter gostado muito da história, eu fui atrás de pessoas que também tivessem gostado e que também tivessem lido ou visto o filme. Foi aí que eu conheci um canal chamado Apenas Fernanda, apresentado por uma garota chamada Fernanda Martinez. Ela tem 21 anos e possui 10 diagnósticos médicos, sendo todos crônicos e 6 deles sendo raros. Comecei a acompanhar o trabalho dela tanto no blog quanto no Instagram e conheci um universo novo, uma causa nova. Estima-se que existam 8 mil tipos de doenças raras diferentes pelo mundo. 80% delas decorrem de fatores genéticos e 20% a devem de causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Bem, Fernanda, em 2018, participou de um programa da Globo chamado O Brasil que eu quero, dizendo que queria um Brasil que forneça medicamentos de alto custo para o tratamento de doenças raras e não um Brasil que nos condene à morte pela falta deles. Ela também explica em um vídeo do seu canal um pouco sobre uma situação crítica ocorrida em 2016, que colocou milhares de pacientes em risco. Meu Deus. Perdão, eu não estou achando a minha parte do discurso, mas eu vou lembrar o que eu escrevi. A paralisação de 2016 conta sobre a parada que o SUS deu para os medicamentos para o tratamento de doenças raras, crônicas e graves. O STF iniciou um julgamento de 2 recursos referentes ao fornecimento de medicamentos de alto custo que não estavam aprovados pelo Visa. A partir daí, se inicia uma discussão toda sobre a obrigatoriedade dos estados de fornecer essas medicações quando elas não estão na lista do SUS ou aprovadas pelo Visa. O STJ chegou a deferir 3 requisitos para a solicitação de medicamentos de alto custo. A primeira, a aprovação de laudo médico fundamental e circunstanciada, expedido pelo médico que acompanha o paciente, relatando aí a urgência e a necessidade do paciente e também a eficácia dos tratamentos pelo SUS, sendo que a maioria das doenças raras não tem tratamento pelo SUS. Segundo, a incapacidade do paciente de arcar com o tratamento. E terceiro, a existência do registro da Visa. E aí quem tem só uma chance de sobreviver, que é com medicamento que não tem registro pela Visa, fica como, né? O meu objetivo não foi explicar ou mostrar o que são doenças raras, até porque eu não tenho uma doença crônica, rara ou grave, mas sim foi divulgar o projeto e o blog Convivendo com Doenças Raras. Só achei que é impossível que, com 13 milhões de pessoas no Brasil com doenças raras, não se importamos ou não ajudamos essa causa. Obrigada pela atenção. Ordem do dia. Requerimentos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 81, de autoria do vereador mirim Lucas Tais Luiz. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar aparelhos de controladores de velocidade em toda a extensão da Rua Benjamin Constant, na Rua Escola Agrícola. Na Escola Agrícola. O pedido se faz necessário, pois naquela referida localidade acontecem diversos acidentes por causa do excesso de velocidade. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, eu resolvi fazer esse requerimento porque vira e mexe, dá muitos acidentes lá naquela rua, devido às pessoas elas não terem
o pensamento que naquela rua pessoas estão atravessando, estão andando, que diversos moradores moram ali. Então, quando eles dirigem em alta velocidade, eles batem nas casas dos moradores, fazendo com que façam danos morais e éticos para as pessoas. E isso eu acho que ninguém queria gostar, porque a sua casa está lá e, do nada, um carro pega e bate na sua casa, então isso não seria legal. Então, peço que vocês votem a favor do meu requerimento, porque é importante nós prevenirmos que essas pessoas parem de fazer isso. Obrigado pela atenção de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 82, de autoria do vereador Mirim Andrei Felipe Pintor. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de substituir a placa de identificação da Rua Sarmento, situada no começo da rua, no bairro Vila Itoupava. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a placa está em mau estado de conservação e não é possível ver o nome da rua, situação que pode ser um grande problema para os visitantes da Vila Itoupava, já que é uma região turística. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Andrei Felipe Pintor, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que aprovem meu requerimento, pois a placa ela está toda desgastada, está toda feia, e não é possível localizar o nome da rua, o que dificulta novos moradores e visitantes da Vila Itoupava que não conseguem se localizar para achar a Rua Sarmento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 83, da autoria do vereador Mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de aumentar a altura do guarda-corpo parapeito da Ponte dos Arcos, bairro Ponta Aguda. O pedido se faz necessário, pois conforme a norma ABNT-NBR 14.718, a altura mínima de um guarda-corpo deve ser de 1 metro e 1,1 metro. A medida deve ser adotada para dar maior segurança aos transeuntes. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Efraim Caleb Mertens, para realizar a defesa do seu requerimento. Semana passada eu passei pela Ponte dos Arcos e vi como é pequena o porta-corpo, o parapeito da ponte. Fiquei um pouco preocupado com isso e fui pesquisar para ver se não tem uma norma ou uma lei que defenda isso. E eu achei essa norma e por isso eu venho aqui pedir para o poder público, se possível, poder aumentar o parapeito para assim poder aumentar a segurança de todos que passam por lá. Muito obrigado pela atenção. Em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 84, de autoria da vereadora Mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar o conserto da calçada próxima ao ponto de ônibus da Escola de Educação Básica Professor João Widmer. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a calçada possui algumas deformações, dificultando a passagem de deficientes físicos. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 85, de autoria do vereador mirim Gabriel Heitzberger. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de desburocratizar o processo de adoção da praça situada na Rua Paulo Avancini, loteamento Girassol. O pedido se faz necessário tendo em vista o interesse voluntário de empresas privadas contribuírem com a conservação do referido local. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço ao TVL que passe as imagens. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Pode passar. Eu peço que votem sim por o meu requerimento para que possa haver a manutenção dessa praça, porque ela está nesse estado, causando uma sensação de abandono e a deriva de maus frequentadores. E para que a empresa privada possa adotar e reformar essa praça, precisamos de uma pequena desburocratização. E assim poderemos deixar Blumenau mais bonito. Então, peço que votem sim para o meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 86, de autoria do vereador mirim, da vereadora mirim, Júlia Bertaldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de aumentar a segurança na área ao redor do terminal Proeb. O pedido se faz necessário pelo fato da área ser propícia para delitos, os quais são registrados com frequência, especialmente ao escurecer. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim, Júlia Bertaldi Hoffmann, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem favorável ao meu requerimento, porque é uma área que tem uma criminalidade mais alta ali ao redor do terminal da Proeb, e isso acaba influenciando também os outros lugares. Então, as pessoas elas acabam não saindo do terminal quando elas precisam ir para algum lugar lá perto, e acaba dificultando as coisas, sem contar que a criminalidade, em geral, não é uma coisa muito boa. Então, eu peço que vocês votem favorável ao meu requerimento, por favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 87, de autoria da vereadora mirim, Júlia Bertaldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de revitalizar a Praça Mascarenhas de Moraes. O pedido se faz necessário por esse lugar estar com aspecto de abandono, o que pode influenciar no desenvolvimento da criminalidade na área. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim, Júlia Bertaldi Hoffmann, para realizar a defesa do seu requerimento. Então, novamente, eu peço que votem favorável a esse requerimento, até porque ele é relacionado com o de antes, porque essa praça, de verdade, é a praça da Fonte Luminosa, que, de novo, está com um aspecto abandonado, o que acaba aumentando a criminalidade daquele local, que já relaciona com a criminalidade que tem ao redor do terminal da Proeb. Então, eu peço que votem favorável a esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 88, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fechar o buraco presente na rua Vitor Conder, altura do número 297, bairro Vitor Conder. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o buraco atrapalha o trânsito da rua, fazendo com que os carros desviem, além do que pode causar danos a um motorista que não o visualizar. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço à TVL para que passe as imagens.
Então, esse é o buraco que ele está na rua Vitor Konder. Ele já está ali há bastante tempo e eu percebi que até com o tempo ele está abrindo mais. E a extensão da rua ali não é muito boa, por causa que tem um estacionamento ali daquele lado e os carros têm que passar mais ou menos pelo meio da pista. Daí, se tiver 2 carros passando ao mesmo tempo, é muito difícil ainda com o buraco ali. Pode causar um dano a um carro, como já mencionado. Então, peço aos vereadores mirins que votem sim para esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 89, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar o buraco, próximo ao número 57, na rua Henri Gebe, bairro Valparaíso. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o tamanho do buraco pode danificar algum veículo ou principalmente uma moto. E segundo a comunidade que vive na região, o buraco está há 2 meses aberto. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque, como o segundo secretário leu o meu requerimento, segundo a comunidade, o buraco já está há 2 meses abertos e já quase ocorreu também acidentes feios lá e também devido ao tamanho do buraco pode acabar danificando algum veículo, alguma moto. Enfim, eu peço que vocês votem sim no meu requerimento. Obrigado pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Não havendo mais requerimentos a serem votados, passa-se a leitura das respostas aos requerimentos formulados pelos senhores vereadores mirins, emitidas pelas autoridades e órgãos respectivos. Resposta ao requerimento número 24/19, de autoria do vereador mirim Gabriel Iankowski, que solicita o fechamento de buraco na rua Camboriú. Ofício encaminhado pelo senhor secretário municipal de Conservação e Manutenção Urbana informa que o serviço solicitado foi executado em 13 de junho de 2019 pela equipe de manutenção. Cópia da resposta ao autor e ao arquivo. Resposta ao requerimento número 45/19, de autoria do vereador mirim Gabriel Iankowski, que solicita implantação de placa de proibido retorno entre as ruas Humberto de Campos e Albert Stein. Ofício encaminhado pelo senhor diretor de Planejamento Viário informa que o trecho em questão ainda encontra-se em obras, sendo que tanto a circulação viária quanto a sinalização de trânsito atual é provisória e encontra-se na fase final dos trabalhos. Após a conclusão da infraestrutura, todo esse trecho duplicado receberá a sinalização definitiva, com as respectivas regulamentações. Cópia da resposta ao autor e ao arquivo. Resposta ao requerimento número 35/19, de autoria da vereadora mirim Francina Eduarda dos Santos, que solicita a manutenção de passagem na escola Professor Oscar Umberraldo. Ofício encaminhado pela senhora secretária municipal de Educação informa que está no planejamento da secretaria a realização de reformas na referida escola e a melhoria dos acessos e passagens serão itens contemplados nessa intervenção. Porém, a execução depende da disponibilidade de recursos financeiros. Cópia da resposta à autora e ao arquivo. Resposta ao requerimento número 41/19, de autoria da vereadora mirim Yasmin de Souza da Silva, que solicita a repintura da escola Lúcio Esteves. Ofício encaminhado pela senhora secretária municipal de Educação informa que está no planejamento da secretaria a realização de reformas na referida escola, e a pintura é um dos itens contemplados nessa intervenção. Porém, a execução depende da disponibilidade de recursos financeiros. Cópia da resposta à autora e ao arquivo. Resposta ao requerimento de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, que solicita a troca de mesas e cadeiras da Escola Machado de Assis. Ofício encaminhado pela senhora secretária municipal de Educação informa que serão enviados 60 jogos de carteiras escolares para a referida escola. Informa também que está sendo efetuada licitação para a aquisição de mesas e cadeiras para a troca do atual mobiliário das unidades educacionais, porém depende de liberação de recursos pelo governo federal. Cópia da resposta ao autor e ao arquivo.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2019, às 3 horas da tarde, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.